O vídeo é porque eu desisti do Ciro Gomes, mas na verdade ele poderia ser por que o Ciro Gomes desistiu da gente. E para quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que eu sempre criei conteúdo e criei durante alguns meses conteúdo voltado para essa bolha mais cirista, para a bolha mais desenvolvimentista, que é o espectro político pelo qual eu me defino desde algum tempo, desde que eu comecei a entender um pouco mais sobre política e desde que eu entendi que assim, esse era o espectro político que me representava. E eu sempre quis falar muito sobre isso porque eu me sentia muito sozinho, eu achava que, caraca, assim, eu olho para um lado, só tem petista, olho para o outro, só tem bolsonarista e parece que eu estou falando sozinho aqui. E, na verdade, eu descobri aqui com esse canal que existem outras pessoas daí do outro lado que estão pensando mais ou menos parecido comigo, que pelo menos no Brasil existe isso, talvez aqui ao meu lado não exista, mas pelo menos no Brasil todo existe. Só que depois da eleição de 2024, onde mais uma vez o Ciro, não só o Ciro, né, mas o grupo político que representa o Ciro e, enfim, as ideias do Ciro, tomaram mais uma tacada e dessa vez muito forte aqui em Fortaleza, onde o candidato do Ciro, que para quem não conhece aqui era o Sarto, não foi nem para o segundo turno e perdeu assim, ele era o atual prefeito, né, era uma candidatura à reeleição. Não foi nem para o segundo turno e perdeu por muito, assim, e saiu completamente desmoralizado aqui da prefeitura. Eu entendi que a gente estava passando por um momento muito complicado e que eu acho que exigia muito mais reflexão do que, assim, propriamente militância, digamos assim. E, cara, sendo bem sincero, eu chegando agora em 2026, né, a gente já está em 2025 e o próximo ano já é um ano de eleição para a presidência de novo. Eu sinceramente considero que, mais uma vez, embora a gente veja... Estava até conversando com os meninos aqui, com o Frederico Crepe, com o Tami, sobre os números das últimas pesquisas. Até saiu uma pesquisa hoje mostrando o Ciro com números bem animadores para esse momento. É um momento que a gente não tem eleição, a gente não tem ninguém comentando sobre a eleição e ele já pontuando aí com mais de 10%, 12%, às vezes até mais. E que eu possa estar errado né, na análise que eu vou fazer aqui nesse vídeo para 2026, mas eu sinceramente considero que o Ciro não tem grandes chances de ser eleito em 2026, embora tenha esses números muito animadores. E eu digo isso porque o Ciro, ele, muito mais do que eu desistir dele, ou do que outra pessoa, né, Tami, que está sempre aí criando conteúdo, Frederico Crepe, na verdade eu considero que ele desistiu da gente. E eu considero isso por alguns fatores. Assim, o primeiro deles é porque muita gente comenta, né, e fala sobre, vocês deveriam militar mais pelo Ciro, vocês deveriam organizar uma militância a favor do Ciro Gomes e tudo mais e tal, e cadê, por que vocês não trazem o Ciro para o canal de vocês e tudo mais e tal. E, gente, assim, eu não sei se vocês sabem, mas isso já foi tentado diversas e diversas vezes, e ele não dá essa abertura. E isso é um dos grandes problemas que eu acho das candidaturas do Ciro, e do estilo de militância do Ciro. O Ciro sempre foi aquele cara que teve uma ideia de eu quero muito mais que o que se propague seja a ideia e não as pessoas, e eu quero muito mais que o que se propague seja aquilo que eu penso e não fazer um culto à personalidade e tudo mais e tal. Mas o Brasil onde ele vive não é esse tipo de país, e não importa aquilo que a gente pense, aquilo que a gente acha, as pessoas aqui são ligadas a pessoas e elas querem pessoas para representar as ideias que elas pensam, e se você não tiver pessoas para representar essas ideias, isso meio que morre, e querendo ou não, embora o Ciro possa falar da turma boa e tudo mais e tal, ele é o representante maior das ideias do que ele pensa, do trabalhismo, pelo menos hoje em dia, do desenvolvimentismo, pelo menos hoje em dia, e daquilo que restou, pelo menos, dessa corrente política, do que não foi cooptada aí pelo petismo, ou enfim, por outras alas aí do nosso ambiente político. E ele não faz nenhuma força para manter isso, ou pelo menos para conseguir fazer com que isso chegue minimamente organizado em uma eleição. E não é de hoje isso. Eu conheci o Ciro em 2000 e, sei lá, 2000 e...
Na verdade, eu conheço o Ciro há muito tempo, né? Por causa das eleições aqui no Ceará e tal, mas eu comecei a acompanhar um pouco mais as entrevistas e acompanhar um pouco mais o Ciro lá para 2012, 2011, não sei, enfim, época do governo Dilma, do primeiro governo Dilma. E a minha esperança é que o Ciro, naquela época, já fosse um candidato forte a chegar numa presidência da República. Daquela época e até hoje, o Ciro, na entrevista, o Ciro fala para jornal, fala para TV, fala para tudo, mas o Ciro não constrói uma militância política na forma como deve ser construída hoje em dia, através das redes sociais, através de grupos de WhatsApp, através de uma mídia independente organizada, através de fomentar essa mídia independente. Ele não faz isso. O Ciro, ele passou muitos e muitos períodos da vida dele dando palestras pelo Brasil todo, e você pode pegar aí palestras que ele deu do Acre ao Amapá, Roraima, em todo canto, se você pesquisar aí na internet, tem palestra do Ciro. Em São Paulo, Rio de Janeiro, todo canto tem palestra do Ciro. E o Ciro nunca parou para organizar essa militância dele minimamente, pegar, transformar essa galera, ter a turma boa do grupo de WhatsApp do Pará, a turma boa do Amapá, a turma boa de Roraima, a turma boa do Ceará, a turma boa da Bahia, e organizar isso de uma maneira que tenha uma militância forte, para que quando ele comece a sofrer os ataques do petismo, para que quando ele comece a sofrer os ataques do bolsonarismo, ele tenha como se defender minimamente, ele tem um discurso organizado, ele tem um discurso padronizado e ele tem um discurso que consegue ter penetração na sociedade. Ele não consegue fazer isso, e por incompetência dele. Perdoem aqueles que não gostam, mas por incompetência dele. Porque aí você pode me dizer, mas ele não faz isso porque ele não quer fazer isso. Porque ele já falou que não quer mais ser presidente, ele já falou que não quer mais nada politicamente e tudo mais e tal. Mas aqui há uma incongruência, porque ele fala isso, mas ele continua militando. E muito. Mas eu quero ser só militante. Tudo bem, então, assim, se a pessoa não quer militar por ela para ser alguma coisa, não vou ser eu que vou militar por ela. Para fazer aquilo que ele mesmo não está fazendo por ele. Tá entendendo? Assim, é triste falar isso, mas é a verdade. Porque, assim, se a pessoa não faz por si o que ela deveria fazer por si, não vão ser os influenciadores que deveriam estar sendo impulsionados pelo próprio Ciro que vão fazer aquilo que o Ciro, enquanto planejamento central, não faz. Que é fomentar as redes sociais dos influenciadores, que é fomentar digamos assim, a rede de pessoas que apoiam o nome do Ciro Gomes. O Ciro, assim, o Ciro vai no Monarch Talks e não vai em influenciadores que estão ali falando bem dele há muitos e muitos anos. Estou falando de mim, não. Estou falando de, tipo assim, de gente que, se o Ciro utilizasse o prestígio que ele tem, a repercussão que ele tem, a força política que ele tem, para transferir isso para pessoas que realmente apoiam o projeto dele, ele estaria com inserção muito mais forte, e muito mais forte fazendo isso durante 4 anos, para poder tomar porrada e tancar na época de eleição nas redes sociais. Só que ele toma porrada e ele não tanca. Por que ele não tanca? Ele não tanca porque ele não tem ninguém para defender ele tem pouquíssima militância nas redes, pouquíssimos canais, pouquíssima inserção, porque ele mesmo não empresta a imagem dele para essas pessoas conseguirem crescer em cima disso, e é natural. Vai ver como é que o bolsonarismo faz, Bolsonaro aparecendo em um monte de live o tempo todo. Assim, ele não faz isso e não fomenta essas pessoas, e depois ele fica à mercê de ser pautado no debate pelos outros concorrentes, pelos outros lados políticos. Não tem o que fazer. Assim, aí quando chega na eleição, e eu fico vendo muita gente falando assim, não, o Ciro está conseguindo pautar o debate, o Ciro agora, você pode perceber que ele fez um vídeo, ele pautou o debate. Gente, vamos acordar para a vida. O Ciro só consegue pautar o debate de maneira nacional, de maneira realmente relevante em termos nacionais, quando ou o bolsonarismo ou o lulismo decidem que aquele comentário do Ciro, aquela crítica do Ciro é relevante para os seus próprios interesses, e não para o interesse do desenvolvimentismo, e não para o interesse do Ciro, e não para o interesse daquilo que o Ciro entende como melhor para o Brasil. Mas sim quando aquilo que o Ciro bate, aquela crítica que o Ciro faz, interessa ou ao bolsonarismo ou ao lulismo. Aí sim repercute, porque aí sim tem máquina, tem mídia, tem rede para poder conseguir repercutir. Mas não quando o Ciro... Vamos parar para pensar, o que repercute do Ciro? Repercute crítica a precatórios, repercute crítica do Ciro na pandemia. Quer dizer, um interessa muito a falar de corrupção do PT, e aí
o lado bolsonarista repercute, e aí sim, você vê o Ciro furando a bolha, que é como eles falam. Aí quando não era época de pandemia, críticas do Ciro da pandemia, azedas ao Bolsonaro e tudo mais e tal, repercutia por quê? Porque interessava ao lado lulista. Repercute isso. Agora, quando é que a gente vê as pautas de fato importantes para o Brasil, como as pautas voltadas para o desenvolvimento nacional, para a reindustrialização do Brasil, para, digamos assim, um ponto extremamente relevante, que foi uma briga gigantesca que o Ciro teve para a não venda da Embraer. Quando é que você viu isso furar de fato a bolha? Ninguém sabia. Meu pai, que é um cara que acompanha a política bastante, nem sabia que a Embraer não tinha sido vendida. Por quê? Porque não fura a bolha. Só fura a bolha o que é interessante ou para o lulismo ou para o bolsonarismo. Nunca para o cirismo. Por quê? Porque o Ciro não tem máquina política e ele já se passou 3 anos da última eleição e a gente está indo por um próximo ano que vai ter eleição e ele passou 3 anos dizendo que ele não quer ser candidato. Só que militando. E eu tenho certeza que ele vai ser candidato na próxima eleição. Só que ele vai chegar de novo apanhando. E aí o problema que vai acontecer é o seguinte, quando ele for ser candidato, ele vai apanhar da esquerda, vai apanhar da direita, vai apanhar de tudo que é lado, e ele não vai ter ninguém para defender ele, porque ele passou 3 anos sem criar uma militância dele. Ele passou 3 anos indo a programas de humorista, indo a programas de não sei o que todo mundo consegue uma entrevista com o Ciro Gomes, menos as pessoas que estão defendendo o Ciro Gomes todo dia na internet. E depois, nos comentários, o pessoal ainda fica dizendo assim, vocês deveriam fazer não sei o quê. Eu não tô falando a mim não, né? Eu falo em relação ao pessoal que eu vejo, né? Assim, porque eu tenho muito contato com os meninos e tal, com as outras pessoas que aí sim merecem, porque eu, assim, tenho um canal de 5 mil pessoas, não mereço nenhuma atenção de nada, enquanto isso aqui não fosse uma coisa relevante, virasse. Mas tem gente que, porra, tem redes muito grandes que mereceriam ter um olhar muito maior do Ciro e que não tem. Por quê? Porque não se sabe como se faz política hoje, porque não tem a menor ideia de como se faz política hoje. Acha que é chegar daqui a um ano, no dia que acontecer a eleição, e dizer, olha, sou o candidato, e aparecer 10 minutos na Globo e rezar para as pessoas votarem. E é isso. Não entende o poder que grupos de WhatsApp têm, não entende o poder que as redes sociais têm de pautar o debate, o poder que o X tem de pautar o debate, o poder que você tem de comunicação de massas em grupos de WhatsApp, comunicação de massas em Telegram, comunicação de massa no X, comunicação de massa no TikTok, comunicação de massa no Telegram, comunicação de massa no Instagram, em todas as redes sociais, que você precisa fomentar isso e você precisa criar isso de maneira sistemática durante esses 3 anos para que no último ano você chegue forte nisso. E eu não vejo o Ciro fazendo isso. E mais uma vez, você pode me dizer assim, é porque ele falou que não quer mais, ele está abandonado. Você realmente acredita nisso? Que ele não vai ser candidato na próxima eleição com esses números que ele tem hoje em dia? E mesmo que ele não quisesse. Se ele não quer, gente, então assim, a gente precisa encontrar outra pessoa que seja o representante daquilo que a gente acredita. Porque se não é ele, outra pessoa precisa ser. Porque, como eu disse para vocês, esse negócio de a ideia vai se propagar sozinha, não vai. Se não houver um representante, se não houver alguém que a gente olha pra cara e diz assim, beleza, eu convenci, como diz muito o Tamil fala muito bem isso. Beleza, eu convenci o cara falou assim, porra, isso aí que tu tá falando realmente faz sentido, esse negócio de reindustrialização, esse negócio que a gente precisa crescer com as nossas próprias pernas, esse negócio de que a gente precisa investir, porra, na indústria nacional, que melhorar os empregos e tudo mais, e fomentar, e tal, crescimento, tá, entendi. Em quem que eu voto que apoia isso aí? Aí tu diz, não sei. Porque o cara que eu achava que deveria ser, esse cara falou que não quer ser mais nada. E ele não trabalha para isso durante 3 anos. E aí quando dá no próximo ano, ele aparece e diz assim, agora eu vou ser candidato de novo. Só que o problema é que a eleição não se vence mais assim. Se você não tiver fomentado isso ao longo dos anos, e pode ver como é que foi o fenômeno do Bolsonaro, sendo fomentado isso ano após ano nas redes sociais, muito fortemente, até que um dia virou o que virou, não vai adiantar de nada. Não vai conseguir. E aí vai só tomar mais um ataque, vai só ficar lá nas trincheiras, e a gente tentando defender, e a gente tentando bater, e a gente tentando sustentar porrada de pelego à torta e à direito, sendo moído pela máquina petista, sendo moído pela máquina bolsonarista, a depender de quem a gente estiver tirando do segundo turno, até que vai desidratar e acabar com 2, 3% de novo. E assim, tá todo mundo cansado, né, gente? Todo mundo cansado de ver o mesmo filme acontecer. Então, assim, eu vou continuar votando no Ciro. Se ele se candidatar a síndico de prédio, eu vou votar nele. Se ele decidir se engajar no debate político, eu vou votar nele e vou fazer campanha para ele, vou reagir às entrevistas dele aqui, vou falar sobre ele aqui,
Mas sendo sincero, gente, se ele não construir uma máquina política e não entender que ele precisa fomentar uma máquina que consiga fazer a sustentação dele no momento em que ele estiver apanhando em todas as redes sociais, que não é agora, é na hora que a polarização começar a apertar de verdade, lá para o meio de 2026, não vai adiantar de nada, porque assim, 3, 4 canais aqui tentando fazer sustentação da porrada que ele vai tomar, de tudo que é lado, por motivo irrelevante, mas que ele vai tomar, a gente não vai conseguir fazer nada. E mais uma vez a gente vai apanhar e terminar com 3%.